Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu tô passando aqui para deixar um sonho que eu tive na madrugada do dia 28/12 de 2023 e que a princípio para mim foi como se fosse um pesadelo, mas depois, mais tranquila, eu pude falar com Deus e que Deus me mostrasse o que seria essa situação, e o Senhor foi falando comigo a respeito do sonho, e daí eu percebi que era um sonho profético, né? Eu, há 1 ano e meio mais ou menos, eu não sou de sonhar muito, eu tive o primeiro sonho, e eu estava vivendo uma época que Jesus vai voltar, vai voltar. Será que eu vou com Jesus? Será que eu não vou? Eu queria que a minha vida tivesse em ordem, tudo. E a mensagem deixada nesse primeiro sonho é que Deus não deixaria os filhos dele, não se esqueceria. Pode um pai e uma mãe se esquecer de um filho, mas eu não esquecerei de ti. Esta foi a mensagem principal do sonho. Quando foi há uns 3 meses atrás, eu tive outro sonho, e esse sonho falava do tempo. Era quase meia-noite e eu precisava voltar para estar junto com a minha família para passar a meia-noite, que seria como se fosse um ano novo, passar com a minha família. E nessa mensagem que eu entendi deste sonho é que o Senhor queria que eu desse atenção. Eu fui levantada dentro de um lar que não são cristãos, pelo menos como eu, com os ensinamentos, com leitura da palavra, com os mandamentos do Senhor. Então, que era para mim estar junto com eles, ajudando eles a esse tempo que estava chegando, que era quase meia-noite. E daí passou. Mas nessa madrugada eu tive um sonho que eu estava em Israel. Era um salão muito grande, mas muito grande, muita gente, muita gente, muita gente. E quem estava ali eram os israelitas, né? Tanto os militares como o povo israelita, o povo de Deus. E eu estava ali também. E era um salão muito grande, meio escuro, um lugar não de uma aparência bonita, e parecia um labirinto, que tinha um salão grande no meio e nas laterais labirintos, que a gente parece que estava fugindo dali, a gente queria sair daquele salão, e tinha uma porta, e essa porta era guardada, né, pelos militares, mas quando eles davam uma brecha, entrava alguém do mal e matava alguém dali do meio do povo, do meio dos israelitas. E uma das vezes que atacaram alguém, entrou alguém correndo, aquela porta se abriu, entrou alguém correndo, e daí a pessoa, eu fui olhar e ela estava com o uniforme do exército de Israel. Então eu falei, nossa, que loucura, eles estão querendo nos matar, e eu quero sair dessa sala, eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui. E nisso eu fui levado por um desses labirintos. Eu fui levado num lugar que estava preparando alimento para aquele povo, alimento. E daí, o que eu vi? Tirando de um tanque carne congelada, muito congelada, era uma pedra de gelo. É isso que nós vamos servir para o povo, aquela carne congelada. Eu falei, nossa, mas vai dar carne congelada, né? Não, mas é o que a gente tem, a gente vai dar isso aqui. E eu senti assim um alvoroço muito grande no salão, e é como se aquele labirinto fosse divisórias removíveis, que eles apertavam a gente na hora, todo mundo correndo, se esbarrando um no outro, apertava e diminuía o tamanho daquela suposta cozinha que estava preparando o alimento. E era uma loucura, aquela ânsia, aquele ambiente pesado e com medo. E foi muito, sim, o sonho foi muito desgastante. E eu acordei com esse sonho. Falei, mas que sonho é esse? Né? Será que esse sonho é de Deus? Daí eu lembrei, quando falou, será que esse sonho é de Deus? Daí eu lembrei daquele militar
sendo socorrido porque tinha sido esfaqueado e estava machucado e ele estava com o uniforme de Israel, né? Eu falei, esse sonho eu acho que é de Deus. Daí eu fui tomar banho e daí comecei a meditar. E daí o Senhor começou a falar comigo, né? Dando a interpretação do sonho. Eu senti isso no meu coração. Que aquele ambiente, aquele salão, aquele lugar escuro, com pouca luminosidade, e todo mundo querendo sair dali era o mundo. Aquela sala era o mundo. E aquelas pessoas que estavam ali fazia parte do povo de Deus, que queriam sair do mundo, já não estavam aguentando mais, né? O medo, o pavor, que a qualquer momento por aquela porta iria entrar alguém querendo nos fazer mal. Então era o mundo, aquela sala. A porta significava que o inimigo estava fora, furioso, querendo a quem pudesse tragar. E a hora que alguém dava uma brecha, os militares estavam na porta, davam uma brecha, entrava um com armas brancas e tentava nos ferir. Alguns feriam, outros não. E aquela loucura, todo mundo querendo correr daquela situação, querendo sair fora. E corria do mal, né? E daí o Senhor falava assim: isso é que esse mundo não está mais satisfazendo ao povo de Deus. O povo de Deus está angustiado, está querendo ir embora, está querendo partir daqui e clamam pela volta de Jesus. E daí, quando eu fui para o reservatório chamado Cozinha, é um reservatório separado ali, que as pessoas estavam preparando, e aquelas bolotas de carne congelada, daí o Senhor me falou assim para mim assim, estão servindo ainda comida fria para o povo. O povo tem comido comida fria e a comida quente, como pão feito na hora quentinho, é a palavra de Deus. Muitos têm se deixado, não têm ficado na palavra, mesmo fazendo parte do povo de Deus, têm ficado com literaturas que falam sobre a palavra de Deus, mas que o Senhor estava alertando, é comida gelada, é fria, não é saborosa, não alimenta como deveria alimentar. Tem uma boa aparência, mas não alimenta como deveria alimentar, trazendo satisfação. Somente a minha palavra traz satisfação. Então isso me deixou assim em alerta. Daí eu comecei a pensar que eu tenho tido um olho crítico. Até nos bom dia, boa tarde, boa noite, eu vejo que alguns bom dia, boa tarde, boa noite, mesmo falando algumas coisas boas, mas não expressam o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Às vezes não expressam um versículo bíblico e muitas vezes a gente está curtindo, está passando, está compartilhando com outras pessoas uma mensagem que o Senhor me falava assim no meu coração, são mensagens espíritas, mensagens que vão contra a minha palavra, porque não leem, acham bonito, mas não vê se realmente aquilo é de Deus, não analisam. E eu tenho me tornado muito crítica nisso, querendo passar sempre uma mensagem de Deus. E confesso, irmãos, nem sempre eu faço isso, porque às vezes eu acho algo tão encantador, a imagem me chama até uma atenção, mas os dizeres ali não está falando da palavra de Deus, das leis de Deus, fala de um pensamento bondoso, com uma boa aparência, mas não está de acordo com a Bíblia. Então, esse detalhe aí me prestou muita atenção quando eu via essas bolotas de carne, eu pegava ela assim, gelada. Eu falei, mas vai servir carne gelada, né? Vamos servir comida gelada. E daí falou assim: não, é o que nós temos aqui, é o que nós temos. Então, a lição que eu tiro é que nós estamos no mundo, tá difícil, nós queremos partir tudo, mas que a gente tem que não baixar a guarda na oração, nos jejuns, porque aqueles guardas eles deixavam, né? Davam brechas e o inimigo entrava para atacar o povo. Então a gente não pode dar brecha nas nossas vidas. Às vezes é uma palavra, é um pensamento, uma atitude. A gente não pode dar mais brecha. Nós estamos vivendo tempos intensos. O Espírito me falava tempos intensos que a gente tem que estar muito mais ligado
do que estava antes. E para não dar brecha para o inimigo entrar. E que a gente, em pequenos detalhes, a única coisa que nos sustenta, que nos fortalece é a palavra de Deus. É o ensino da palavra de Deus. Não usando literaturas de pessoas que a gente vê que parece que é boa, mas não é. Então essa é a minha mensagem a respeito desse sonho, foi a interpretação que eu tive. E que Deus nos ajude, que a gente tenha um posicionamento diante de Deus que agrade ao Senhor e acelere a sua volta. Em nome de Jesus, Maranata, o Espírito e a noiva dizem vem.